Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Cara, eu lembro 2020, Ô, Lula. Eu lembro 2020, logo que o futebol voltou pós-pandemia, que foi quando eu falei, pô, eu vou... Foi quando eu comecei, de fato, a fazer uns cursos, né? Eu já estudava por conta, mas eu falei, não, vou fazer uns cursos para analisar mesmo. Porque era isso, era a pandemia, o que tinha pra fazer era futebol. E aí, 2020, 2021, eu peguei firme nesses estudos, fui trabalhar com futebol. E aí, uma época que eu tava assim, eu assisti o jogo, tinha um erro capital de arbitragem, eu mudava de jogo. Porque eu falei, não, esse jogo aqui acabou. Não quero mais assistir esse jogo. Tipo, acabou a história do jogo aí. Tinha rodada que eu começava vendo um jogo e mudava 3 vezes seguidas, porque não tinha jogo pra assistir, tá ligado? Cada hora era uma coisa ridícula, assim. É falta de critério. São várias questões, assim. E, bom, E aí, não é vou reflexo. na live, né? Temos aí a CBF contribuindo cada vez mais para isso piorar, mas não vou adiantar assunto da live. Não, mas é tudo reflexo, né? Eu acho que respinga em tudo. E você ter uma gestão que tem o futebol brasileiro, né? Respinga em tudo, né? E aí a arbitragem, que é algo essencial no jogo, a arbitragem é reflexo o que é o Edinaldo Rodrigues, o que é a CBF, o que é a bagunça que é o futebol brasileiro. Tem um negócio, eu que acompanho muito política e sou da área da educação também, assim como o Arthur, né? Tem um negócio que diz assim, que a educação no Brasil ruim não é um problema, é um projeto. A arbitragem ruim e a mídia esportiva ruim no Brasil é um projeto também, é um projeto. Não é porque tem muitos milhares e milhares de caminhos para fazer de um jeito bom e é falta de interesse mesmo. É a mesma coisa dos gramados, é falta de interesse. É que a polêmica se retroalimenta muito fácil, né, cara? Então, se você tem erro de arbitragem, você tem conteúdo infinito para ficar a semana inteira e aí engaja pelo ódio. E aí o futebol brasileiro sempre foi pautado em mídia, sempre foi pautado em público, em audiência. O futebol nunca foi a prioridade, sempre foi vender. Então é isso, né? O que eu ia falar é que eu acho que não tem nenhum país que tem uma arbitragem que é elogiável, né? Eu acho que todos os países aí, eu acho que a menos pior do mundo é na Inglaterra, e mesmo assim eu vejo todo dia, toda rodada, o pessoal metendo pau na arbitragem na Inglaterra. Sabe? Eu não sei se tem alguma que é elogiável, mas no Brasil o que vai além do normal, né? O que eles fazem aqui. Sim. Então o que a gente só precisa ter ser menos pior do que a gente é hoje. É só isso. O objetivo tem que ser esse. E aí eu acho que e assim, não é a única, né? Assim, uma rodada acontece, né? Aí acontece outra. Toda rodada, se você levantar dos 10 jogos do brasileiro, 5 vai ter ali alguma questão de arbitragem, né? Que vai ser pautada ali discussão. Então, por exemplo, teve esse jogo agora das 4 horas, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Palmeiras, que vamos falar, a gente vai ter que ser obrigado a falar da arbitragem. Então é um negócio assim. Do Corinthians, vai ter que falar da arbitragem também. Gol anulado, né? O do Cruzeiro aí, ó, o Lucas Melo mandando aqui, ó, expulsão do zagueiro do Cruzeiro. Eu até mandei pro Arthur, eu não entendi a expulsão. Eu também não entendi até agora. Sinceramente, não entendi. Um trançapé ali, sei lá, expulso. Não foi um ato temerário, o cara não foi para acabar com o lance, não teve violência nenhuma na ação. E aí vai, expulsa e arrebenta com o jogo do Cruzeiro, que provavelmente já iria perder. Eu tô até curioso para saber a opinião do Thiago. Vamos ver se o Thiago vem até o final da live. Vamos segurar esse Cruzeiro Internacional, né? Mas enfim, já matamos o São Paulo, né? Para onde podemos ir agora, hein, Lucas? São Paulo tá morto. O São Paulo tá morto mesmo, viu? Isso, já fechamos o caixão, já batemos o prego no martelo. Agora é só mandar pro crematório. Já que a gente está falando de polêmica, vamos falar do Sport Palmeiras, né? Bora. Sport 1, Palmeiras 2. Palmeiras vencendo aí com 2 pênaltis e 2 pênaltis que realmente aconteceram. Né? O segundo. O segundo a gente ficou. Eu falei assim, O segundo eu torci que não fosse, mas eu achei que foi. Viu? Então, trançapé, né? Sabe por que você acha que o segundo foi? E essa é a minha análise racional mesmo. O primeiro pênalti, no lance eu falei, mano, por que o Flaco não foi nessa bola? Porque a maior arma dele é a cabeçada e ele tava na vantagem. Eu falei, mano, acho que teve falta ali. Aí deu o replay e falei, porra, foi pênalti. Ele de fato foi impedido. No segundo, mano, isso não é pênalti, na moral, assim. Só que aí a questão,
sempre dão esse pênalti. Tipo, você sempre vai ver esse pênalti sendo dado em alguma rodada do Brasileirão, tá ligado? E nenhuma vez é. Nenhuma vez é. O cara nitidamente toca a bola primeiro, ele pisa no pé do Veiga, pisa, de fato. Mas, cara, isso daí é um pisão suficiente pra tirar o Veiga da jogada? Não. Sei, tá ligado? Mas Então, assim, eu já vi esse pênalti dado pro Flamengo, eu já vi esse pênalti dado pro São Paulo, eu já vi esse pênalti dado pro Corinthians, já vi esse pênalti dado contra o Palmeiras também. E aí a questão é, às vezes você vê os comentários da galera fazendo malabarismo pra dizer que foi pênalti, e geralmente o Palmeiras que comprou essa briga aí de ser inimigo da mídia, aí a galera vai cair matando, né? Eu lembro do pênalti do Vitor Roque contra o São Paulo, que falaram que foi o maior erro da era do VAR, tá ligado? E aí, na primeira rodada do Brasileirão teve um pênalti igualzinho pro São Paulo e ninguém falou nada. Não é, nenhum é. Nem o do São Paulo foi, nem o do Vitor Roque foi, nem esse foi, tá ligado? Mas eles dão. Foi esse daí? Foi esse lance, Vitor? É, isso não é pênalti, cara. Na moral. Não é pênalti. Mas eles dão, toda rodada eles dão. Não é pra dar. É absurdo. E aí mata o esporte, né? O esporte que a gente sabe que a briga do esporte é outra no campeonato, tem a chance ali de roubar pontos do Palmeiras, né? Jogando em casa. E mata todo o projeto ali do esporte por jogadas assim, né? Sim. E aí alimenta novamente aquela questão lá do eixo, né? Que aí os times do eixo é beneficiado, e aí a discussão vai virar um circo, né? E é o que a mídia quer, o que a CBF quer, que todo mundo quer. Eu ainda acho que é pênalti, mas eu vou respeitar a opinião de vocês. Não, mas você tá certo, Lucas. No critério do Brasileirão que tem sendo usado é pênalti, mas isso não. Mas pelo futebol não é pênalti, tá ligado? É um contato muito pequeno para ser suficiente. Aqui no Brasil, por causa desse uso indiscriminado do VAR que é feito, parece que qualquer contato é pênalti. E não. O contato ele tem que ser um contato que desloca, que impede a disputa da jogada. Porque senão é proibido de tocar dentro da área no jogador, né? E aqui a gente cansa de ver VAR, nitidamente o lance mostra que não foi pênalti. E aí o VAR fica lá procurando 1 milhão de ângulos. Olha, teve um contato da ponta do joelho com a ponta do calcanhar do jogador. Então vamos o que eu consigo ver é que tem um contato ali quando ele pisa no pé, e depois, quando ele tira o pé, ele ainda tem mais um contato da ponta do pé com a chuteira do zagueiro ali também. Tem. Não, o Veiga nitidamente foi calçado, ele foi tocado. Mas você fala, pô, isso daí foi suficiente para tirar ele da jogada? Na minha opinião, não, porque você vê que. E é isso, a leitura corporal, ó, ele desaba. Você vê que ele desaba? Sim. Ele sente o toque e aí ele tira o peso da perna. Ele podia manter a bola e ele não consegue avançar por causa disso. Né? E ele meio que. Ele espera o contato vem e ele valoriza, é isso? Porque ele sabe que isso é pênalti no Brasil, mas isso não deveria ser pênalti. Mas ele sabe que o juiz vai dar. Galera, nos comentários aí, hein? Vocês acham que foi pênalti ou não, hein? Comenta aí. E aí chega na... e aí chega na Copa, o Neymar faz isso, a arbitragem não dá, porque não, o jogador brasileiro... Pô, o primeiro gol do Neymar, que foi aclamado pela mídia, o Neymar se joga no jogador adversário, e o juiz dá pênalti, e ninguém falou um A, tá ligado? Então você fala, pô, calma aí, né, então. A mídia, eles só querem audiência ou eles querem discutir de futebol de fato, tá ligado? É complexo, é complexo. É foda. Quer dizer, não é complexo, é simples, né? O desenrolar que é complexo. Mas é isso, falando do jogo, já que faz tempo que eu não venho falando do Palmeiras, o time do Palmeiras passou por uma reformulação muito grande, né? Muitas peças saíram, uma reformulação mesmo, assim, dos titulares dessa era, Abel, que a gente pode considerar, foram a base desse time. Hoje a gente tem o Murilo e o Gomes, que não são mais titulares juntos, eles estão revezando, o Everton, o Rocha ainda é titular, mas está machucado, o Piquerez voltando de lesão e o Veiga que disputa a posição. Então, assim, é um time muito mudado e tá entrosando, tava com seríssimos problemas de dinâmica mesmo, os jogadores muito... Você vê problema de entrosamento mesmo, sabe? Jogadores muito presos à sua função e falar, eu vou fazer o meu para não prejudicar o coletivo, porque falta entrosamento. Então o Palmeiras
esse time que geralmente tem a bola, porque os times se fecham contra eles, e aquele jogo muito burocrático, sabe? De girar a bola devagar, de não ter movimentação. Mesmo que eu reclamei do jogo do Wrexham contra o Burton, de não ter movimentação, era o que acontecia no Palmeiras. E desentrosamento na marcação também, tava muito fácil. O Corinthians fez isso com maestria. O Corinthians na final do Paulistão, em poucos lances conseguia, assim, desorganizar toda a marcação do Flamengo, e às vezes estava o Yuri Alberto, o Depay, o Memphis e o Garro contra 4, 5 jogadores do Palmeiras, e por uma movimentação parecia que o Corinthians estava com 2 jogadores a mais, né? E aí o Palmeiras estava gritando para jogar com 3 zagueiros, estava gritando assim, ó, tava na cara do Abel. 3 zagueiros, esse time tem que funcionar com 3 zagueiros, não temos mais ala direita depois da lesão não temos mais lateral direito depois da lesão do Rocha, não dá mais para jogar com linha de 4, e aí o Abel contra o Sporting Cristal colocou a linha de 3 zagueiros, liberou o Piquerez, nem entrou com o lateral direito de ofício, né, sem bola o Estevão era o ponta pela direita, muito parecido com o que o Wrexham joga, 3 zagueiros na saída, um volante ali, e solta todo mundo para frente, né, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Facundo, Roque, pela ponta esquerda, Piquerez, pela ponta direita, Estevão. E aí, sem bola, o Bruno Fux, que defendia, um dos zagueiros virava lateral, né? Defendia no 4-4-2. E aí repetiu essa escalação, só que hoje com o time reserva nas alas e na frente, né? Então, foi um time muito desorganizado, mas para torcedores do Palmeiras, eu falo, torcedores, calma, o Abel conseguiu arranjar um jeito de fazer o time jogar, o time titular. E aí, assim, Paulinho ainda tá voltando, Veiga foi poupado, né, tá com questão física, Maurício voltando de lesão, Palmeiras tem um elenco curto, muita lesão, time desentrosado, mas o jogo da Libertadores contra o Sport Cristal deu uma luz, assim, porque a gente viu o time, o próprio galera do Análise Verdão falou, todo jogo do Palmeiras parece igual, o time com os mesmos problemas e buscando as mesmas soluções ineficazes. Nesse jogo de quinta, a gente viu que teve uma mudança completa e foi interessante. E, ó, Lucas Lima. Palavra do Lucas Lima. Meia do esporte. Eu coloquei Lumas. Mas uma declaração bem boa aí do Lucas Lima. Agora vai. Lucas Lima, meio do esporte. 2025, cheio de câmeras, não tem como ter esses erros. O futebol brasileiro se preocupa em não subir em cima da bola e esses erros continuam acontecendo jogo após jogo. Poderia ter sido falado pelo Memphis Depay também, né? Inclusive, eu vi uma declaração não, foi um post do Memphis Depay no X, né, ele falando da CBF, e recentemente, né, teve uma votação, deu 100% de votos aí, né, para um tal de Edinaldo, enquanto eles votam para proibir que os jogadores pulem em cima da bola, né? O foco errado, né? Eu acho que a CBF ela fica muito preocupada com a questão da provocação e tal. Comemoração, não pode chutar bandeirinha, não pode subir em cima da bola, não pode fazer sinal com a orelha, não pode ir pra torcida, não pode fazer nada. Tem que fazer gol e pedir desculpa. E aí, enquanto isso, a arbitragem segue sendo autoritária, segue fazendo o que quer, né? As medidas são puramente disciplinares, né? É só no disciplinar. É que nem professor ruim, escola ruim, assim. Foca na disciplina e não na educação. É a mesma coisa. Exatamente. Disciplina é sempre o caminho dos medíocres, assim. Sempre é o caminho dos medíocres e a disciplina. Tá explicado. É porque é mais fácil, né? É mais fácil. Não precisa de inteligência, né? Você disciplina um cachorro. É isso. Assim. É claro que tem um ponto, acho que foi o Ronaldo que falou no Bem Amigos, falando também sobre o lance da estrutura da arbitragem, né, ele tocando nesse lance da educação e de que os árbitros também precisam de uma formação e que tudo é feito no Brasil de forma muito amadora e que, então, a formação desses árbitros, a forma como eles aprendem a ser árbitros, também influencia nesse processo, né? Obviamente, claro, a gente faz uma comparação com professores, né? Eu não sei qual é o salário de um árbitro, né? Mas acredito que um salário de árbitro de Série A. Eu tenho fácil. Por jogo. É cerca de 5 mil por jogo. O árbitro titular. Depende, assim, pode chegar a 7, aí os assistentes e tal. Depende do jogo também, de Série A, de Série B. Mas a média é tipo isso daí.
Porque, né, independente de falar de salário, né? Porque falando, por exemplo, da realidade de professor, a gente pode até usar o lance de, assim, de ser uma profissão muito desvalorizada como uma desculpa, entre aspas, da gente ter muito professor que dá aquela aula meio preguiçosa, né? Para não dizer mais nada, porque dar uma aula boa, qualificada, dá muito trabalho, né? E fazer uma arbitragem que não cai nesse senso comum de ser disciplinador, também dá muito trabalho, também precisa de muito investimento, também precisa de dinheiro, do investimento em volta, não depende só do árbitro, né? Assim como depende só do professor, precisa de infraestrutura. E aí, né, esses valores, sabe, não sei dizer, usar comparação, né? Eu acho que o problema não é nem o valor da remuneração em si, né? Talvez o problema sejam outras questões aí envolvendo a formação, a forma como... É o problema. Fora que esses árbitros é tudo ex-militar, né? Então, eles já são autoritários, né? Já são uma entidade, assim, por natureza, né? Sim. Uhum. Não, e teve até uma notícia que um dos cortes feitos pelo nosso amigo Eduardo Rodrigues foi que tinha encontros presenciais de árbitros e eles economizaram nisso, né, para fazer com que os encontros fossem online. Né? Sim, e existe uma proposta também do CNEM de construir centros de formação que aí já ficou para trás, já deram um gelo. Cara, em 2023 eu participei de um congresso, quando eu ainda estava trabalhando com futebol, e eu pude ver uma palestra, oficina e conversar também, fazer perguntas e tal, para o coordenador dos cursos de formação da CBF, né? Principalmente os na verdade, os cursos de formação, essas licenças que tem, né? Que nem são licenças ainda. Cara, quando eu fiz uma pergunta sobre a estrutura, eu falei, pô, como é que é a questão da organização pedagógica desse curso, né? Como que é pensar esse material? Como que é pensar dessa condução e tal? Cara, ele quase chorou para me responder. Ele falou assim, não tem, cara. Aí eu falei, tem alguém, por exemplo, tem gente que cuida dessa parte do material, de estudar, de preparar o material, porque você pensa assim, pô, seria interessante, né, o Brasil, o dito país do futebol, ele deveria ser referência em formação de treinadores, em formação de comissão técnica, devia ter os melhores cursos do mundo, afinal ganhamos 5 Copas do Mundo, né? Cara, o curso que tem, assim, é bizarro. Esses cursos que você recebe de propaganda do Instagram, sabe? De, sei lá, futebol máximo, eles são mais estruturados do que o próprio curso da CBF. A CBF, pelo menos em 2023, não tinha um profissional da pedagogia para cuidar do material do curso. Não tinha. Ele falou, não tem uma coordenação, assim. É loucura. Não é acessível o preço. E o reconhecimento também é baixo, assim, é ridículo, é ridículo. A CBF, ele falou, ó, agora estamos começando a pensar numa estrutura de formação por causa da pressão das SAFs, por causa dos treinadores estrangeiros e tal. Por que você acha que tem tanto treinador português agora se dando bem? Pô, existe uma escola, dentro do desenvolvimento da análise do futebol, existe a escola portuguesa, porque os caras gastaram anos estudando. Aqui a gente tem o Renato Gaúcho que fala que não precisa estudar, né? Quem sabe. Uma coisa que eu vejo, Vitor, é que, e nem a questão de formação, de ter curso, né, de ter estruturação, certificado, eu sei que isso aí tudo é importante, mas voltando até no começo, eu vejo muita gente falando que o futebol brasileiro ele não foi documentado, né? Quem foi vencedor lá no passado, eles não tiveram essa mentalidade de documentar o que eles fizeram para depois virar uma base de estudos de pessoas. Né? Foi muito feito assim, empurrado pela barriga, pelo talento dos jogadores, né? Enquanto os outros eles fizeram isso. Era uma base fundamental, né? Para eles falar, isso aqui funciona, então vou pegar isso aqui, aprender isso aqui, e aí o resto vem, né? Tem mudança de pensamento, tem intercâmbio cultural, né? E aí vai evoluindo, né? E trazendo novas experiências e novos conhecimentos. Não, o brasileiro ainda acha que futebol é talento. É só talento. Não é só talento. É talento com organização. O futebol é assim, antes podia ser só talento. Por muito tempo foi só talento. Agora é talento organizado. Tipo, é talento dentro de um jogo de xadrez. Não adianta agora você ter um cara que é muito bom em sair driblando todo mundo, porque agora antes ele driblava 1, 2 e tinha um espaço no campo. Agora ele dá um corte, já tem 3 em cima dele, meu filho. Não adianta.
Isso não é desmerecer o passado, né? Isso não é desmerecer o passado. Sim, de jeito nenhum. Se enquanto ele dribla, tem mais 2 jogadores companheiros dele fazendo uma movimentação inteligente para abrir espaço para ele driblar, aí sim o talento dele vai prevalecer. Mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é todo mundo assistindo o talento resolver, tá ligado? Não é assim que funciona. Cara, e aí isso sabe um bom exemplo. A gente, claro que talvez não consiga perceber tanto essa mudança do presente para o passado, porque o futebol masculino, quanto mais vai passando e vai aprimorando, que nem qualquer outro esporte, né? Chega um momento que talvez chegue até num limite, né? No atletismo a gente vê isso. Quase não tem mais recorde mundial sendo quebrado, natação, atletismo, porque os caras chegou no limite humano, né, do negócio. Só que uma forma boa de avaliar isso, por exemplo, se você analisar no futebol feminino o que a Marta fazia ali no início dos anos 2000, lembre-se que o futebol feminino, a primeira Copa do Mundo foi na década de 90, acho que foi 92. Não, o futebol feminino se na Suécia dos 2000 para frente, e olhe lá, assim, de 2010 para frente. Isso. Né? Então, cara, o que a Marta fazia, cara, porque obviamente, né, ela tinha o talento absurdo, e como era um esporte ainda em formação, ela sobrava de uma maneira insana, ela saía correndo, claro que também ela estava no auge físico, tem a questão da idade também que pega, mas você pode perceber, né, que aí vai passando os anos, os mundiais vão avançando, não é só a questão da idade, a Marta tenta fazer a jogada de driblar todo mundo e não dá mais certo, porque já tem mais organização, já tem mais não sei o que, você consegue ver isso. Eu acho que se você analisar o futebol feminino que ele é hoje, né, pro que era há 10, 15 anos atrás, fica ainda mais visível isso que tu tá explicando, cara. Tipo, última Copa do Mundo, pô, a Espanha não era nada no futebol feminino pra virar campeã do mundo, né? No começo, né, Arthur, não precisa você se sofisticar tanto, né? Você pode trazer um diferencial que já é o suficiente. Né? Sim. O Corinthians foi o time, um dos primeiros times que teve uma estrutura no futebol feminino, domina o futebol feminino até hoje. Ficou anos assim. Sim. Não, e o Brasil... Na época das vacas magras do futebol brasileiro, que se estruturou, teve CT, o São Paulo dominou uma época. Né? Aí depois todo mundo... O Refis também, né? Isso. Aí depois todo mundo tinha CT. Aí parou de ser o diferencial do São Paulo. O São Paulo era referência até em recuperação de jogador, né? A gente cansou de ver jogador vindo da Europa. Adriano, Kaká. E o no Brasil. E hoje é o Palmeiras, que é esse. Hoje o Palmeiras que tem esse cargo aí. Os caras vêm treinar aqui, os caras vêm se recuperar aqui. Ficou nisso. E aí vamos ver quem vai ser o próximo, né? O próprio Red Bull. O Red Bull, ele tinha, assim, era organizado, era um clube empresa organizado, né? E era as primeiras safras, né? Ainda é. Acho que o Red Bull aí tem mais a ver com projeto esportivo mesmo, mas de estrutura ainda é. Mas eu tô falando, agora com a chegada das SAFs, as organizadas, né? Com a chegada das SAFs, os times mais organizados, o Red Bull ele não tem mais esse diferencial. O Atlético Paranaense, ele brigava por títulos, né? O Atlético Paranaense brigou por mais títulos que o Corinthians durante 7 anos, simplesmente porque era organizado. Porque não tem como você falar para o time e o presidente do Atlético Paranaense fala assim, esse cara é muito melhor do que os presidentes do Corinthians. Esse time é muito melhor do que o Corinthians. Eles tinham algo ali, eles tinham uma estrutura, sabe? Cara, é revoltante, porque o Brasil, ele é muito gigante no futebol. E lá no início dos primórdios do futebol, a gente teve esse lance de realmente a gente tinha o talento, a organização nunca foi o nosso forte, mas o talento era o nosso diferencial. E a partir desse talento, a gente ganhou as 3 primeiras Copas do Mundo, que era uma maluquice. A galera esquece que a seleção de 58 foi meio que preparada ali em cima da hora, que a seleção de 70 teve várias crises até se estabilizar com o Zagallo como treinador, que aí fechou o grupo, treinou ali 3 meses, tinha mais tempo também para treinar, então eles tiveram tempo ali para se entrosar, mas antes... Né, a galera esquece de tudo, de que como era desorganizado, como tinha negócio de bairrismo, só convocava, aí tinha uma época que só convocava jogador do Rio, depois só de São Paulo, era uma loucura. E no futebol feminino, cara, me revolta muito. A gente tem vídeo aqui no Mapa Tático, antes da gente fazer as lives, né, foi um dos primeiros vídeos do Mapa Tático que eu postei sobre a Copa do Mundo Feminina, que eu gravo após a eliminação do Brasil na última Copa do Mundo, que o Brasil é eliminado para a França,
E, cara, é revoltante, porque a gente poderia ter aproveitado o início da modalidade para se tornar referência no esporte, porque a gente já tinha uma geração que era muito superior tecnicamente a todas, e se a gente tivesse metade, não precisa nem ser toda, metade do suporte que a seleção americana teve no início, né? Porque o soccer acabou se tornando esse esporte para as mulheres, já que já tem o futebol americano, basquete, e o soccer, o nosso futebol não pegou muito nos Estados Unidos, aí a estrutura foi mais pro feminino. Mas assim, cara, imagina com Marta, Cristiane, Érica, Maurini, Formiga, a Cici antes, né, da geração antiga. Cara, com essas jogadoras, era pra gente já ter umas 2, 3 Copas do Mundo e umas 2, 3 medalhas de ouro. Só que agora que começou a ter um investimento um pouco maior, só que agora talvez a gente tenha perdido o timing, né? Porque as outras seleções também estão investindo muito forte. As outras seleções estão com o campeonato nacional cada vez mais organizado, e aí a gente perdeu a chance de virar referência, agora vai ter que brigar no meio desses dragões que vão crescer cada vez mais, vai ser cada vez mais disputado e mais difícil. É muito revoltante, cara. É muito revoltante. O problema de formação dos jogadores é tão sério no Brasil que as seleções de base do Brasil não ganham mais da Venezuela. A gente apanha na base para Bolívia agora. Tá desse jeito, assim, tá complicado. Uhum. O nosso futuro é nebuloso. O Brasil, assim, ao invés de... Você fala assim, pô, o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país que inventou o joga bonito. Os gringos, quando vão falar, eles até falam em português, joga bonito. Quando você vai ver os vídeos deles. Então, the Brazilian invented the joga bonito e tal. E aí, ao invés do Brasil falar, pô, eu vou me apoiar nisso para continuar sendo referência, o Brasil prefere, não, eu vou lucrar em cima disso, até quando der. É isso que o Brasil faz. O Brasil prefere lucrar em cima desse rótulo de país do futebol do que manter ele, do que reinventar ele, do que falar, não, realmente, nós somos. Vem aqui, ó, esse futebol burocrático que agora vocês estão... Ó o futebol brasileiro aqui, ó. Nós vamos fazer do nosso jeito agora. Aí o Brasil prefere, enfim, aí fica com esses rótulos aí de jogador que prefere se jogar para cavar um pênalti, como o Veiga fez, ao invés de seguir uma jogada. Vai virando cada vez mais piada. Bom, falamos muito de futebol brasileiro, né, em geral. Eu até me pergunto, a gente está aqui na rodada do campeonato. Mas eu acho que a gente pode começar a falar. O Vitor falando isso aí do Brasil me lembrou esse vídeo aqui. Olha só. Olha aí. Cadê? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu pai de Deus! Ô, Brasil! Meu Brasil brasileiro! Meu buraco, vem cantar no meu... Brasil! 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 Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? O homem sai candidato. Esse é o Brasil. O governador de São Paulo foi eleito fazendo isso daí, ó, dando paulada na mesa. Pode ser o próximo presidente, inclusive, é a cara do Brasil mesmo.